Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Ivo, eu sou o CEO da Conversion. Nós somos uma agência de performance e SEO e eu vou compartilhar com vocês hoje um conteúdo muito interessante falando das principais métricas de marketing digital. É um conteúdo voltado para iniciantes, para quem está se familiarizando com o marketing digital, com o marketing de performance, e essas vão ser as métricas que você vai mais analisar, mais você vai trabalhar no dia a dia para conseguir gerar mais tráfego, gerar mais vendas, gerar mais retorno sobre o investimento. Então, aqui na tela, a gente vai ter uma interface onde eu vou poder compartilhar todas as coisas. Opa, não é essa daqui. Então, a gente tem essa planilha, esse documento, eu vou escrever algumas coisas. Nós também temos uma conta de exemplo do Google Analytics, né? Os dados vão ser do Merchandise Store Google. Então, é uma conta de demonstração do Google. States. Pronto. Então, vai ser esse site aqui. Ele vai ajudar bastante a gente ter alguns dados, ter algumas informações. Vale dizer, é muito importante, é fundamental você ter o Google Analytics, né, do site da empresa. Se não tiver no curso de Google Analytics, depois eu vou deixar em algum lugar como você conseguir ter acesso a essa demonstração, porque é um site mediano, pelo menos, né, que tem 52 mil visitas por semana aproximadamente, vende cerca de $3.800, então dá para ter alguma ideia, né? Então, começando aqui, a primeira métrica, e a mais importante de todas, né, a mais essencial, na verdade, não é mais importante, são as sessões. O que é a sessão? É basicamente alguém que entrou no seu site. Então, eu entrei no site aqui, né, posso carregar quantas páginas forem, posso ir nessa categoria, né, posso ver esse produto, ele não tem a página de produto aqui, ele simplesmente a review product, a usabilidade dele não é das melhores. Então, todo esse fluxo, né, é uma sessão como se fosse uma visita. É importante saber que a métrica, você tem que entender o que ela significa. Se eu sair do Google Analytics for para uma outra plataforma de estatística, a métrica pode significar coisas diferentes. Então você tem que saber o que aquela métrica significa, né? Então, a métrica de sessões do Google Analytics basicamente significa um usuário que ficou até 30 minutos sem inatividade dentro do seu site, né? Ou seja, pelos próximos 30 minutos vai ser considerado uma sessão. Se com 29 minutos eu for lá e retomar a interação depois de ter parado, vai ser a mesma sessão. Depois de meia hora inativo, se eu fizer mais algum tipo de interação, vai ser considerado uma nova sessão. Então, de modo geral, as sessões elas têm uma tendência de ser basicamente o número de pessoas que entraram no seu site, né? Mas não é isso daí, né? Vai ter uma métrica mais específica para isso daí, que vão ser unique visitors, ou usuários únicos, dependendo da versão do Google Analytics. Então, como verificar isso? É simples, a gente vai chegar aqui em aquisição, todo o tráfego, vamos ver por origem mídia. Está carregando aqui. E passando o mouse por aqui você vai vendo, né? Então, né, que na verdade está usuários. A gente pode passar por sessões, basta trocar aqui. Então vai estar aqui o número de usuários. Pode reparar que a tendência é basicamente a mesma, né? E a gente pode ver aqui também, né, você pode calcular sessões por usuários para entender qual que é a tendência, né? Então você vai, se a gente dividir aqui, vamos no planilha. Então a gente tem aqui sessões, né? Temos 51.524 usuários. A gente tem, então se a gente tiver número de sessões por usuário, teremos aqui uma relação de 1,26. Ou seja, para cada usuário tem em média 1,26 sessões. Isso aqui, é você olhar sessões, olhar usuários, geralmente tende a ter uma tendência, né? Sites que têm muita fidelidade tendem a ter um número maior de sessões. Então é legal olhar sessões,
porque ela te dá uma ideia de recorrência dos usuários também, né? E dentro disso aqui você vai conseguir olhar, por exemplo, usuários totais, novos usuários, né? Então esse daqui é um site com uma baixa fidelização. Então, quer calcular aqui o percentual de novos usuários? Então a gente tem aqui novos usuários. Então a gente vai ter aqui um percentual, né, de novos usuários. E é claro, pessoal, se você está analisando a métrica novos usuários, você só pode compará-la, né, com usuários, né? Então, nesse site aqui, 92,5%, 92,6% dos usuários são novos, né? Esse é um site que não fideliza muitas pessoas, né? Um site que fideliza bastante as pessoas, tem recorrência, esse número pode ir para 70%, 60%, 50%. Então, essas sessões é a primeira métrica. Peraí, deixa eu ligar aqui meu iPad, estou aqui com a colinha, né? Então, beleza, né, pessoal? Então, sessões pessoas que acessaram o site, né? Então, não é pessoas, né? Acessos ao site em um período de 30 minutos sem inatividade, né? Depois desse período é contabilizada uma nova sessão, ok? Então, simples, a gente acabou vendo aqui como consequência também as métricas de usuários, de novos usuários, mas sessões que a gente vai trabalhar no dia a dia, né? A métrica que a gente mais vai consumir, certo? Então, depois de sessões, sessões é uma interação que vai ter dentro do seu site, é um tráfego chegando no seu site, você vai ter algumas métricas para qualificar esse tráfego, né? Ele vai aparecer também aqui no Analytics. Deixa eu tirar esse número aqui para ficar mais fácil. E uma métrica muito importante vai ser a taxa de rejeição, né? A taxa de rejeição é uma métrica também muito importante, né? Ou muitas vezes você vai achar em inglês chamada de bounce rate. Tá. E o que é bounce rate? Tem uma historinha muito engraçada. Bem no começo, uns 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, um cliente meu, ele virou para mim e perguntou: "Puxa, Diego, me fala um negócio, né? Por que as pessoas não gostam do meu site? A taxa de rejeição está de 50%. Eu falei: "Calma, esse não é um número normal, né? Não tem nada de absurdo nesse número. É um número normal, né?" Até nesse exemplo aqui que a gente está vendo, a taxa de rejeição é exatamente essa, 49,33%, é uma taxa de rejeição de 50%. Só que rejeição não é que a pessoa não gostou do seu site, né? Você pode ter um usuário que consumiu toda a informação de um site, dependendo do site, e teve uma taxa de rejeição, né? Então, para a gente entender o que é taxa de rejeição é a proporção de rejeição ao site, né? Toda rejeição ela vai estar ligada a uma sessão, né, ou usuário. E rejeição igual sessões ou usuários que não carregaram uma segunda página ou não interagiram com nenhum evento do Google Analytics. Pessoal, não interagiram com nenhum evento do Google Analytics. Só para conceituar o que é evento. Evento, você pode registrar se alguém, por exemplo, se movimentou dentro da página. A pessoa poderia, por exemplo, marcar um evento, a pessoa que preencheu uma quantidade aqui, ou que adicionou ao carrinho, add to cart, né? No shopping. Então, isso daí poderia ser um evento, né? É basicamente alguém que interagiu dentro da página e o webmaster, o proprietário do site, a agência, decidiu registrar essa interação. Isso vai ser uma configuração mais intermediária do Google Analytics, tá? Eu não vou levar isso daqui em conta, eu vou falar do padrão. Se você pegar o Google Analytics, começar a usar em seu site, instalar ele, não vai ter evento nenhum configurado. Então, basicamente, a taxa de rejeição, né, rejeição é pessoas, sessões que não carregaram a segunda página do Google Analytics, né? Então, por exemplo, a pessoa
foi lá, acessou a homepage do site, está aqui, vamos supor que ela faz de conta que eu cheguei, tem o endereço do site, carreguei aqui, olha, vi isso daqui, peguei o 0800, liguei, esse número de telefone, liguei, comprei online, mas não carreguei mais nenhuma página, é um bounce rate. Né? E aí você tem que entender o que isso significa no contexto do seu site, no contexto do objetivo que você tem com a pessoa dentro do seu site. A partir do simples momento que eu carreguei uma nova URL, está aqui em cima, ela deixa de ser uma sessão com rejeição. Então, rejeição é um conceito muito simples, né, e ele traz as sessões os usuários que tiveram a interação de carregar uma segunda página. Se, por exemplo, você tem um conteúdo de blog, o que vai acontecer? O conteúdo de blog ele tende a ser autossuficiente. Né? A pessoa foi lá, pesquisou no Google um conteúdo, chegou, leu ele, terminou de ler e saiu do site. Né? Ela pode ter lido tudo, ela pode ter estudado profundamente aquele conteúdo, mas vai ser um bounce rate, porque aquilo não interessa, quer dizer, aquilo não tem uma segunda página carregada. Então, sites de conteúdo tendem a ter um bounce rate maior. Né? Sites institucionais, e-commerce, tendem a ter um bounce rate de 50%. No caso de sites de e-commerce com isso daí, você dificilmente vai conseguir mexer muito nessa métrica. Se ela for superior a 50%, você tem uma preocupação ali. Se o seu site for um blog, tiver 80%, super normal isso daí. Né? Então, basicamente, taxa de rejeição é a proporção de visitantes de sessões que não carregaram a segunda página. Ok? Então, a gente vai chegar para a próxima, que é o CPM. Né? O CPM é uma métrica, né? Aqui a gente viu métricas mais de comportamento do usuário, você vai ver mais pelo Google Analytics. A gente vai ter uma métrica, um conjunto de métricas de publicidade online, né? Ou de canais de tráfego. Vamos marcar aqui. Então, o que é o CPM? É o custo por milhar. Né? Por exemplo, vamos supor eu sou um anunciante e vou deixar aqui. Sou a Wine, né? Estou comprando publicidade no UOL. Né? Então, como é que é a publicidade de display? Né? Isso aqui é um display, não é uma outra publicidade. O assunto é de vinho, vamos lá. Vem uma publicidade no Google, né? Um link patrocinado. Isso aqui é um Google Shopping, um PLA, um Product List Advertising. Isso daqui é o resultado orgânico. Né? Então, a propaganda de PLA, a propaganda de link patrocinado, geralmente é pago por clique. Você paga para cada clique que você recebe. No fundo, tudo é CPM. Entendeu? Todas as empresas de mídia, no fundo, que elas geram é CPM, mas você não precisa pensar nisso agora. Né? Você precisa ver na primeira camada, na superficialidade das coisas. Aqui vai se pagar pelo clique. E quando se compra uma propaganda em display, o UOL, ele não está interessado se você vai clicar ou não vai clicar no anúncio. Ele vai te cobrar por CPM. Ou seja, o custo por milhar. Para cada 1000 vezes que esse banner for exibido, vai se cobrar um valor. Pode ser R$5, pode ser R$20, pode ser R$50, pode ser R$100. Né? E o CPM, ele não vai diferir se o banner está aqui, né? Ou está aqui. Mas se o banner carregou aqui, pode ser considerado uma impressão, entendeu? Então você vai pagar, né? Você pode pagar por CPM, ainda que o seu banner não seja visto. Né? Nesse caso aqui, aparentemente não havia sido carregado. Como eu falei anteriormente, cada métrica é diferente em um lugar. Né? Tem pessoas que já falam hoje de true CPM, ou seja, CPM verdadeiro, para não incluir, para não contabilizar esse tipo de clique. Então, CPM não tem muito segredo, né? Ele é custo por milhar. Vamos ver como calcular o CPM. Então, você tem custo milhares
vou colocar aqui impressões, milhares de impressões, e a gente vai chegar no CPM. Né? Então, vou apagar aqui, já não é. Vou deixar aqui para se alguém quiser depois. Então vamos supor, você investiu 50 mil reais em publicidade. Né? E você teve aqui, vou colocar 10 milhões de impressões. Né? Agora o CPM, como a unidade é milhar, você pega e vai dividir isso aqui por 1000. Né? A amostragem, a estatística razoável de publicidade é por 1000. Né? 1000 pessoas verem aquele banner é o mínimo, é o básico, entendeu? Então, você teve 10 mil, né, de milhares aqui, e agora você vai dividir o custo por milhares. Então, nesse exemplo aqui, o CPM foi de 5 reais. Né? Ou seja, para cada 1000 vezes que o seu banner for impresso no site, no display, você vai pagar 5 reais. Né? Isso aqui é o conceito geral. Obviamente, cada veículo pode trabalhar de uma forma diferente. A grande diferença vai ser se conta ou não conta a impressão não vista. Né? Obviamente, você em display você também pode comprar baseado em cliques, né? Mas no Google Ads, no Facebook Ads, vai ter muito essa visualização. Ok? Depois, a gente vai chegar numa métrica que é CTR, que é a Click Through Rate. Né? Tá faltando um H aqui. Opa, né? Que é basicamente a taxa de clique. Vamos para o mesmo exemplo. Né? O meu banner estava sendo exibido aqui. Né? Ele teve, né, 10 milhões de impressões. Vou pegar aqui. E vamos pensar quantos cliques eu tive. Né? Então, por exemplo, agora eu tive 10 mil cliques, né, com 10 milhões de impressões. O CTR, ele basicamente vai medir a eficiência daquele anúncio que você está exibindo, né? Ou daquele elemento que você está exibindo. Quando a gente vai para o Google, né, você vai medir o CTR do seu anúncio aqui, do seu anúncio aqui. Você vai ter como medir também o CTR dos seus resultados orgânicos. Então, tudo praticamente tem um CTR. Se você está dentro do site, vamos abrir aqui o site da Wine, deixa eu carregar. Então, esse banner aqui ele tem o seu CTR, né? Ele vai ser impresso para o usuário e ele vai ter o seu CTR, a sua taxa de clique. Por exemplo, calcular ele é muito fácil, você vai dividir cliques por impressões, né, e vai colocar um número percentual. Né? Se for um número muito baixo, são 100 milhões de impressões, vamos supor que tivemos 100 mil cliques. Né? E aí você tem um CTR de 1%, né? Em display, talvez meio, 1, 2%, é uma média. Entendeu? E uma métrica, o CTR, ele vai ser usado em muitos canais. Né? Ele mede a eficiência da sua mensagem. Eu acho muito, muito importante. Até, por exemplo, em e-mail marketing, você vai ter uma taxa de clique lá, você vai ter uma taxa de abertura, né, proporção das pessoas que abriram, e baseado na sua mensagem você vai ter um CTR. E olha como é importante saber o conceito da métrica. A ferramenta de e-mail, ela vai trazer o CTR baseado no total de e-mails que você enviou ou no total de pessoas que abriu a sua mensagem, né? Então, como eu falei, a métrica ela não é uma verdade absoluta, né? Ela aponta uma tendência, você tem que entender o que ela está dizendo. Né? Então, o CTR, bastante simples aqui, a taxa de clique. E agora a gente vai ter uma outra métrica que também, essa daqui principalmente em publicidade, principalmente em Google e Facebook, né? Que é o custo por clique. Né? Então, vamos supor, vamos supor o UOL, ele poderia também vender essa propaganda aqui baseado em CPC, em cliques. Eu acredito que ela não esteja vendendo aqui baseado em cliques. Ela poderia, porque cada negociação, ela, obviamente, é soberana. No caso de Google, você sempre, né, aqui ou aqui, você vai pagar baseado no CPC, o custo por clique. Então, para calcular isso daqui, vamos lá, vamos acrescentar aqui. Então, a gente teve agora o custo, né, vou colocar igual aqui para copiar, 50 mil. A gente teve
pegar os mesmos 100 mil cliques, eu vou dividir, né? Pegar o custo e vou dividir pelo número de cliques. E a gente teve aqui 50 centavos por clique, né? Número interessante na média, né? Pessoal, a gente não tem que olhar só o número disso daqui. Isso aqui são métricas para a gente medir o passo a passo da campanha, né? A gente vai medir o resultado como um todo com outros tipos de métricas, mas eles aqui são indicadores, né? Você basicamente está medindo qual é o seu custo para atrair um visitante para o seu site. É basicamente isso daqui, né? Então, essa é a métrica de CPC, certo? E aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Que a gente vai pegar as métricas agora de resultados, né? Você entender qual que é o resultado no seu site. E a gente vai olhar muito fortemente a taxa de conversão. Mas, antes de entender o que é taxa de conversão, a gente tem que entender que diachos é a conversão, né? O conceito de conversão é basicamente uma coisa que se torna outra coisa, né? Vai ter um sentido religioso, vai ter um sentido nas estradas, né? Você faz uma conversão para mudar de pessoa, acho que é isso daí. E na web, né, vamos pegar o site aqui, eu tenho um produto, né, eu quero esse gorro do Google, vou fazer Add to Cart, adicionar o carrinho, Go to Shopping Cart, aí, sei lá, vou fazer o fechamento da compra aqui. Quando eu concluir o meu processo de compra, isso vira uma conversão, né? Então, uma conversão é atingir uma meta no site, né? Atingir um objetivo, né? Que pode ser venda. No caso de e-commerce, sempre vai ser a venda, né? A gente pode ter alguns outros tipos de conversão também. Por exemplo, adicionar o carrinho. Pode ser uma conversão interessante ou uma pré-conversão, né? Mas, grosso modo, vai ser uma venda ou num site institucional vai ser o lead. O que é lead? O lead é um contato interessado nos seus serviços, né? Então, se, por exemplo, a gente pegar aqui o próprio site nosso da Conversion, o cara aqui clicar aqui e preencher esse formulário, ele vai ter um e-mail de obrigado, ele vai ter uma mensagem de obrigado e a gente vai registrar uma conversão, né? Ou seja, para a gente medir a conversão, a gente vai pegar aqui as sessões, né? Vamos supor que esse site agora teve 100 mil acessos, né? 100 mil sessões. Isso é uma coisa importante, né? A métrica de cliques é diferente de conversões. Por quê? A métrica de cliques ela vem da ferramenta. Tive uma taxa de clique no Google Ads, no Facebook Ads, só que a sessão ela só é considerada quando o Google Analytics é carregado, né? Pode ser que a pessoa clicou, colocou para abrir uma nova aba, fechou antes de carregar. Isso não vai ser considerado uma sessão. Então vamos até considerar aqui que exista uma quebra, né? Então vamos supor que das 100 mil sessões, somente 80 mil realmente são viraram, dos 100 mil cliques, só 80 mil viraram sessões. Então eu tenho aqui, agora eu tenho conversão, né? Vamos supor que seja uma conversão de venda online, beleza? Acho que vai ser mais fácil. Vamos ver também como você vai poder ver isso daqui no Google Analytics, né? Então, a gente está aqui naquela conta de demonstração. Tem aqui no menu, menu conversões. Você pode configurar metas. Vamos ver se ele tem algum configurado aqui. Olha só, ele coloca, né, compra concluída, completada, entrou no carrinho, registration, pessoas que se cadastraram. Eu não sei como ele está considerando engaged users aqui, mas é uma conversão que ele considera, né? Você vê que ele já traz aqui a taxa de conversão, né? Ou seja, 9%, 9,37% das sessões concluíram a meta, né? E aqui você vai ter para o total, né? Quando você vê isso daqui, né, de todas as metas, né? Mas quando você é um e-commerce, a coisa mais legal para você se olhar, né, de vendas, é a taxa de conversão
do comércio eletrônico, né? Então teve 229 compras aqui. Opa. Comportamento de compra, visão geral. Então você vai ter aqui o resumo, a taxa de conversão do comércio eletrônico, né? Aqui vão ter dados de mídia, etc., mas aqui que importa. Então vamos supor que tivemos 570 conversões, né, que são as vendas, vai dar um número muito baixo aqui, vamos colocar 570 vendas, né, 570 conversões. Agora eu vou dividir, né, as conversões por seções, coloco aqui em percentual, vai dar 0,7. A média brasileira do e-commerce brasileiro é aproximadamente 1% de taxa de conversão, né? Só que veja que a conversão não é uma compra em si, né? Porque, por exemplo, depois que a pessoa comprou, no Brasil especialmente, uma grande quebra de boletos, né? Então você tem um boleto geral, né, que você vai conseguir registrar, é emissão do boleto ou processamento do cartão de crédito. Só que esse cartão de crédito vai passar para uma central de aprovação e você vai ter uma quebra, né? No e-commerce brasileiro você chega a quebrar 70%. Né, para vendas reais, mas aqui a gente vai olhar o Google Analytics, certo? Então aqui a gente chega a um exemplo de taxa de conversão. E essa daqui é uma métrica fundamental para você entender seus investimentos de marketing, seus canais de mídia, né? Não são, cada canal ele vai ter uma função, né? Por exemplo, você não pode exigir uma alta taxa de conversão de tráfego das redes sociais, o tráfego do seu blog, mas você vai conseguir ter aqui um panorama, né? Então, para medir a taxa de conversão, você clica aqui em comércio eletrônico e está aqui, não tem uma coluna. Então, Google orgânico, 0,13% de conversão. Direct, 0,19%. Aparentemente foram os poucos canais que tiveram transações. Vai ter um Not Set, 2%. Vai ter um Bing orgânico no site do Google, 0,42%. Enfim, mais ou menos isso daqui. É um site, uma receita bem pequena, né? 3.759. Então, um exemplo do Google disso daí. E tem uma outra métrica que ela pode ser tão interessante quanto, que é o CPA, né? Que é o custo por aquisição. Ou custo por conversão, né? Vai ser muitas vezes utilizado aqui para... Então você vai ter o custo, né? A gente volta com custo de campanha, R$50.000. A gente retoma aqui as conversões, igual a 570. Então vou ter agora no CPA, né? Aquisição no sentido de você adquirir um usuário, né? Ele pode ser no e-commerce, usuário que fez uma compra, ou num site, vamos supor, o da Conversion que eu mostrei. Se eu comprei tráfego para ir lá e eu gerei um lead, aquilo vai ser uma aquisição de cliente, né? Ou aquisição de lead. Então, eu vou dividir aqui o custo pelas aquisições. Então, aqui, 87,72. Eu basicamente estou investindo R$87 para ter um cliente. Isso é uma das métricas. As empresas, muitas vezes, elas vão trabalhar com lifetime value, né, que eu vou explicar um pouco a seguir. E essa vai ser uma métrica muito, muito, muito útil para estes casos. Agora a gente vai ter uma métrica que vai ser muito semelhante, né, que é custo por lead. Custo por lead. Assim, pessoal, é quase a mesma coisa, só que você não está falando da aquisição do cliente, está falando da aquisição de um contato. Né? O CPA ele vai fazer mais sentido quando você tem uma compra online, e o custo por lead quando você gerar um contato. Né? Todo funil de vendas, né, depois da geração do lead, você vai ter a venda. Né? Então você vai medir o CPL e você vai depois medir a taxa de conversão, a venda gerada com cada um daqueles leads. Então são coisas diferentes. Quando você vai alimentar um time de vendas, né, você vai olhar muito o custo por lead. Quando você estiver subindo no nível, né, for olhar o fluxo como um todo, você vai ter outra métrica, que não vai ser nem o caso de explicar aqui, vai ser o custo de aquisição de cliente. Né? Ou seja, quanto você investe de marketing, qual é o seu custo de marketing para atrair um cliente. Né? Isso vai estar aqui também. Então,
Beleza, ó, CPA, chegamos aqui, R$ 87. Né? E a métrica que vem a seguida é justamente o custo de aquisição de cliente. Então vamos repetir aqui, você tem custos. Agora, não vamos falar mais de conversões, certo? Vamos falar de novos clientes, né? Então, como eu falei, faz de conta que você tem uma quebra ali de 30%, a gente mantém vezes 0,7, ou seja, 70% dos clientes eles ficaram. Se essa média, vamos supor que você tem 10% de clientes antigos, então você tem 0,6 de novos clientes. Então você investiu aqui R$ 50.000 para ter 342 novos clientes. Né? E você vai ter o CAC, que é o seu custo de aquisição de cliente. Então você vai dividir por isso daqui. Então o seu CAC, o custo para você trazer um cliente foi R$ 146. Aqui, pessoal, cada empresa, cada negócio pode usar a métrica do jeito que ela acredita que seja o melhor jeito. Não tem uma regra. Por exemplo, tem empresas que vão pegar os 50 mil e vão considerar o custo da agência. Vamos supor que ela pague 20% para a agência gerenciar a mídia. Então, o custo dela de mídia real é 60 mil. Ok, então o custo de aquisição de cliente foi para 175. Vamos supor que ela também considere todos os seus custos de marketing. Então, ela tem 60 mil mais 40 mil de custo de marketing. Pode ser de pessoal, pode ser de tudo. Então, o custo de aquisição de cliente foi para R$ 292. Né? O importante é você saber quanto você está pagando para atrair um cliente. Né? Isso daí é uma métrica muito, muito, muito importante. Né? Eu falei que isso aqui é um custo introdutório, é um módulo introdutório, mas tem muitas pessoas que não sabem quanto custa trazer um cliente, certo? E depois disso daqui, a gente vai começar a medir o retorno sobre o investimento. Retorno sobre investimento. Digitei errado. Vou colocar uma fontezinha mais bonita, eu gosto dessa fonte, acho mais elegante. Então, agora você tem que entender que marketing digital ele traz as métricas para você. Né? Então, por exemplo, a gente até agora não falou da receita que foi gerada. Vamos supor, a gente teve aqui um custo de pegar o custo de mídia, que é como se costuma avaliar isso. Né? Então a gente gerou vendas aqui, conversões 570. Eu vou ter um ticket médio de, vamos colocar, R$ 350. Custo por médio, então eu vou ter aqui a receita. Né? Só lembrando que isso daqui é o que está no Google Analytics. Então vamos multiplicar vendas por ticket médio, então ele faturou R$ 199 mil por mês. Você pode falar, poxa, Diego, mas não teria que olhar as vendas reais foram revisadas? Sim, mas isso aqui é uma métrica importante a gente entender como essa métrica vai funcionar. E a gente vai falar da métrica chamada ROAS, né? Que é Return on Advertising Spend. Basicamente, é retorno sobre gasto publicitário, né? Retorno sobre custo de mídia. Retorno sobre custo de mídia. Pessoal, no mercado, no dia a dia, essa métrica ela vai ser chamada de ROI, entendeu? No dia a dia chamam de ROI, que é a métrica de Return on Investment, né? Eu vou até colocar aqui para baixo, depois a gente vai falar dessa métrica de ROI. Pode ser que você no dia a dia, que na sua agência, na sua empresa, você chame de ROI, o que é ROAS, mas não importa, o importante é todo mundo se comunicar com aquela métrica, entendeu? O importante é isso daí. E o ROAS, ou ROI, é a métrica mais fácil de entender o retorno que se tem. Então, olha só, o ROAS, vulgo ROI, né? Você basicamente vai medir o retorno, o custo seu, a receita vai dividir pelo custo que você teve. Então, você teve um retorno sobre o investimento de 3,99, de
4 praticamente. Em alguns casos, as pessoas vão falar em percentual, né? Mas não precisa, na verdade. Então vamos arredondar aqui para. Então a gente tem um ROI, ou ROAS, tecnicamente é ROAS, de 4. Né? E você vai usar muito isso daí para entender os seus investimentos. Né? O ROAS ele deve trazer quanto uma empresa é capaz de suportar nos seus custos de marketing. Né? Então, é uma ótima forma de você definir uma meta. Né? Uma meta baseada em ROAS é excelente, entendeu? É excelente, porque você consegue controlar a sua receita e o seu custo. Então, você já não está falando mais do número de impressões, né? Cara, impressão é muito fácil ter. Ninguém vai querer pensar em marketing só em impressões, ou só em número de sessões. Né? Só o número de sessões, o número de usuários é métrica de vaidade, é uma métrica que não gera resultado. A gente tem que olhar para as métricas que vão traduzir o resultado dos nossos esforços de marketing, entendeu? E a outra métrica para isso daí, que vai ser pouco usada, é o ROI, né, que agora sim é Return on Investment, que é basicamente o retorno sobre investimento. Né? E aqui a gente vai calcular, vai ter as vendas menos o custo de vendas, né? Dividido pelo custo. Então, essa aqui vai ser uma métrica um pouquinho mais difícil. É o que? Eu vou pegar a receita menos o custo dividido pelo custo. Tem uma coisa errada aqui. Eu vou pegar a receita menos o custo. Vamos ver, está certo aqui. Eu vou dividir pelo custo. Eu estou errado aqui. Será que está faltando? Está faltando parênteses. Então, o ROI vai ser de 2,99. Pessoal, o ROI é basicamente o ROAS menos 1, entendeu? É por isso que no dia a dia a gente fala de ROI como ROAS, etc. O importante é você saber qual métrica você está calculando, porque nesse caso aqui, né, você tem uma diferença, me parece um número só, na verdade é uma diferença de eficiência de 25%. Né? 25% não é a margem da maioria das empresas. Então, muito importante conseguir separar estas coisas. Né? Mas, e aí por fim, o que acaba acontecendo? Muitas empresas, elas vão olhar e vão falar: poxa, na verdade eu precisava trabalhar com o ROI. Pessoal, a partir de agora vamos chamar só de ROI, tá? Só para simplificar aqui. É o mais utilizado no dia a dia. Eu precisava trabalhar com ROI de 10. Né? Eu preciso trabalhar com ROI de 10. Só que a campanha está entregando um ROI de 4. Como é que você faz? Para de investir em marketing. Não é isso, não é isso. O que vai acontecer? Você atrair um novo cliente é a parte mais cara do marketing. É muito mais barato você vender para alguém que já é o seu cliente. Né? Chega-se a dizer que o custo para você vender para um cliente novo é 5 vezes maior do que você vender para um cliente seu atual. Né? Então, o negócio do marketing é você ter o quê? Né? Então, vamos aqui um conceito geral de marketing. Tem que formar carteira de clientes e aqui você vai medir o CAC, né? Ou seja, custo de aquisição de cliente. Depois você vai ter a receita gerada por ele. Só que essa receita, vamos supor que você vem numa assinatura. Né? Vamos aqui. Então vamos lá. Você teve o custo de... Vou colocar o custo aqui de R$50 mil. E você vendeu... Vamos supor que esse cliente ele compre de você ao longo do tempo mais 6 vezes. Né? Então você teve a receita do cliente enquanto ele está na empresa, né? Que é basicamente o LTV, né? Lifetime Value. Ou seja, é quanto aquele cliente deixou... Vou colocar aqui para ver se é mais fácil.
quanto ele deixou para você, né? Então, qual que é a lógica, né? Você vai atrair um cliente, vou colocar aqui lógica, atrair cliente, gerar primeira venda, né? Gerar vendas continuamente. Se o seu serviço ele tem uma assinatura, né, o lifetime value vai ser a duração em meses daquele cliente na sua base, né? O que importa é quantas vezes esse cliente vai consumir de você. Então, você tem os mesmos custos de R$ 50.000, né? E agora você tem um LTV, porque aqui vezes 6. Vamos supor que, na média, o cliente compra 6 vezes de você. Se for muito, 4 vezes, 56. E aqui agora você vai poder, né, você tem o CAC, vamos pegar aqui, que estava em cima, ele fica os mesmos 292. Né? Então, o LTV total tá, de tanto, né, receita total futura, né, isso aqui não se realizou ainda, o LTV a gente tem que dividir essa receita pelo número de novos clientes, né? Então, o LTV aqui vai ser 2.660. Então, você vai poder dividir aqui, né, o LTV sobre CAC. Cadê? Olha, ele foi para 9, né? Vai aumentar o seu ROI, entre aspas, né? Isso poderia ser uma forma de outro tipo de ROI, né? Então, aqui você vai medir a entrada do seu cliente com o custo de aquisição de cliente, ou você pode simplesmente trabalhar com CPA. Tudo vai depender do seu negócio, né? Cada empresa vai trabalhar com modelo. Eu vejo clientes que trabalham com ROI e se dão muito bem, faturam bastante. Eu vejo clientes que trabalham com esse novo ROI, com LTV sobre CAC, e funciona muito bem também, né? A questão fundamental que você vai analisar é qual que é a frequência de compra do seu usuário, né? Se a frequência de compra do seu usuário for maior do que uma vez por ano, né? Ou se você tem uma assinatura, você tem que medir nesse caso aqui, né? Não adianta você medir no outro caso porque não vai funcionar. O mercado ele vai pagar um outro valor, né? Agora, se por exemplo, sei lá, um site de mercado de turismo, onde se realiza uma única compra por ano, né, você não vai analisar o seu lifetime velho, porque você pode analisar, mas em geral não é o foco. Você tende a avaliar mais o ROI. Ou se você trabalha numa imobiliária, né, você vai analisar o custo por lead, ou no máximo o custo de aquisição para gerar uma venda, né? Então, pessoal, com essas métricas aqui a gente consegue entender, né, o comportamento do usuário, mensurar os resultados. E tem, por fim, uma última métrica que eu gosto bastante, que eu adoro mesmo, que é Net Promoter Score, vulgo NPS. É uma métrica que avalia a satisfação do usuário. Deixa eu pesquisar aqui no Google, NPS. Você provavelmente já respondeu algum tipo de pesquisa onde lhe perguntaram, né, numa escala de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar a nossa empresa para um amigo ou conhecido, né? Então, vai estar aqui, né, de 1 a 6 são detratores, ou seja, são pessoas que vão falar mal da marca, né? 7 e 8 são os passivos ou neutros, e 9 e 10 são os promotores, né? Só o que interessa é você ter pessoas que sejam, ter clientes que sejam promotores da sua marca. Os promotores, eles vão defender a sua marca, eles vão propagar a sua marca. E a métrica de NPS é muito utilizada para startups, né? Olha só, essa ilustração é legal, né? Então só interessa o 9 e 10. Como você vai calcular? Você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai ter os detratores, você vai ter, vou colocar mais para o meio aqui, você vai ter os neutros e você vai ter os promotores. Existem plataformas que fazem isso, só você obviamente vai ter o total de respondentes, né? Pessoas que responderam à sua pesquisa. Então vamos supor, você teve lá, está falando, vamos pegar aqui que o total seja, a gente está falando de
quantos clientes que a gente gerou? 343, né? Então vamos dividir aqui, faz de conta que 1/3 de cada um. Vamos copiar essa fórmula. Vamos colocar 113 é 1/3, 113, 113. Vai dar um a mais, né? Isso não tem problema. Deixa eu já consertar isso aqui. Então a gente teve 339 respondentes, né? 113 detratores. Vou reduzir o número de detratores aqui. Vou colocar 20 porque para entender melhor o conceito. Vou colocar 356. Não. Então, o que é o NPS? A gente vai calcular, pegar o número de promotores, subtrair os detratores e vai dividir pelo total. Né? E aqui vai gerar uma nota que a gente vai multiplicar por 100. Né? Então, vou chegar aqui no... Vamos arredondar. Eu tenho um NPS de 51,4, de 51. O NPS mediano, né? O NPS é uma nota muito exigente. Ela vai de menos 200, desculpa, menos 100 a 200. É uma escala ali de um intervalo de 200. Né? Fala-se que o ideal é que uma empresa, para ela ser escalável, para ela crescer, ela tem um NPS de 80 ou mais. O Nubank, que é uma startup, uma empresa de inovação, ele fala muito disso aqui. Olha que interessante. Né? No final do ano passado, eles divulgaram o NPS dele, que é de 87, um número muito bom, especialmente para uma empresa grande, que tem um porte, que tem uma estrutura. Então, pessoal, a ideia aqui, né, a gente foi trazer diversas métricas, né, acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 métricas, são as métricas que estarão no dia a dia, né, seja de um estagiário, seja de um gerente de marketing, seja de um CMO. Né, são as métricas que você mais vai utilizar no dia a dia, não importa se o seu negócio é um negócio micro, se é uma microempresa, se é uma pequena, se é uma média, se é uma gigante. Essas são métricas que vão ser fundamentais em SEO, em tráfego, em e-mail marketing, em e-commerce para sites institucionais que geram lead, não importa. Né? Essas são as 13 métricas que você precisa saber. Espero que esse vídeo tenha esclarecido, tenha te ajudado a entender cada uma dessas métricas. Aonde você estiver vendo esse vídeo, eu vou tentar compartilhar esse documento aqui, tal como ele está, né? Não é para maquiar nada, e a planilha também para você entender a lógica. Também vou passar aqui uma forma de você conseguir ter acesso a essa conta do Google Analytics. Para quem não tem site, vai ajudar bastante. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e acompanhem os próximos conteúdos. Beleza? Abraço!